Henker que vive duas vezes. Capítulo 115. Sucessor das feras lendárias, 6. Capítulo 115. Sucessor das feras lendárias, 6. Tradutor. HH Editor, HH. O tigre dente de sabre bufou. Tolos estúpidos. Quão patético você precisa ser para sentir pena dos humanos. Você nem merece ser chamado de feras lendárias. A fênix, a tartaruga do abismo e o dragão do vazio. Ele os reconheceu desde que eram chamados de bestas lendárias. Mas como tinham morrido tão facilmente, ele não sabia o que pensar deles. Talvez eles tivessem esquecido o que eram, já que viverão tantos anos em paz. Seja qual for o problema, o fato de eles serem idiotas não muda. Ele não gostava especialmente daquele que usava máscara, aquele protegido pela fênix. Bestas lendárias eram existências iluminadas, mas essas existências dependiam de humanos? O tigre dentes de saber não queria mais pensar neles, porque quanto mais pensava neles, mais irritado ficava. Mas ele achou que deveria se preparar para os humanos que viriam para cá. Terei que usar minha força pela primeira vez em muito tempo. O Sabertooth Tiger soltou um uivo. Chamou todos os subordinados em seu território. Seus subordinados assumiram seus lugares, prontos para lutar. E um momento depois, ele podia sentir uma sensação de formigamento em seu cérebro. Uma energia pesada estava se aproximando. Um humano que veio lentamente com centenas de sombras. A caixa de ferro que ele carregava nas costas era memorável. Ele está vindo. O tigre dentes de saber puxou os lábios para trás, mostrando seus caninos, e saiu de sua caverna. Ele iria mostrar o que aconteceu com aqueles que invadiram seu território. E acima de onde o Deus Sabre e o tigre dentes de saber iriam se chocar. O espírito familiar, Bu estava olhando do céu. Estrondo. Já começou. Edora gritou, olhando apressadamente para Yon-Woo. Mesmo que estivessem muito longe do território do Sabertooth Tiger, eles podiam ouvir sons grandes e tão altos quanto um trovão. O chão tremeu e até Edora pôde sentir os tremores. A boca de Edora estava seca. Forte, extremamente. Com seus olhos que podiam perfurar a verdade, ela podia ver isso claramente. Dois tornados que se torciam como uma faca estavam destruindo unilateralmente a terra. Foi fácil dizer de quem era. O rei marcial destruiu metade de Kuran com um golpe. Mas esta era uma força diferente disso. Algo que apenas os humanos no topo da pirâmide poderiam alcançar. Um vento como uma faca soprou a todos e todo o palco do 11º andar estremeceu. E o Sabertooth Tiger não foi capaz de revidar. Lutar contra alguém assim, foi demais. Era impossível. Mesmo se eles lutassem contra essa pessoa, isso teria que acontecer muito mais tarde. Só depois de terem subido continuamente mais andares. Não, mesmo depois disso, eles ainda teriam uma lacuna em força. Edora estava realmente grata ao Sabertooth Tiger por expulsá-los. Se eles estivessem lá com o Sabertooth Tiger, não havia necessidade de perguntar. Eles teriam morrido, como uma grande pedra atirada contra um tigre colossal. Claro, já que ela era a princesa da tribo de um chifre, poderia estar tudo bem, mas não havia como dizer o que poderia ter acontecido com Yon-Woo. No entanto, Yon-Woo não recuou diante do imenso poder. Ele estava olhando calmamente. Seu olhar era o de um caçador que se preparava para pegar um tigre. Um caçador tentando pegar um Henker alto. Nem fazia sentido, mas o que ela deveria fazer com aquele olhar? Então, Yon-Woo estava acariciando a cabeça de Shirp com uma das mãos e falando com ele. Alegre. Chiuro. Shirp acenou com a cabeça amplamente e se concentrou em compartilhar sua visão usando a conexão. Foi a visão que o espírito familiar Bu estava compartilhando. Com mais treinamento do Pulseira Negra, Yon-Woo foi capaz de compartilhar facilmente os sentidos com os espíritos familiares. É claro que à medida que a distância aumentava, ficava mais difícil. Então ele só conseguiu compartilhar sua visão. Mas isso foi o suficiente para assistir à luta entre o Deus Sabre e o Tigre Dentes de Saber. E Shirp foi capaz de perceber a conexão com ele. Bu não foi descoberto pelo Deus Sabre, já que ele estava no alto e escondeu sua presença o máximo possível. Mesmo que ele seja pego, o Deus Sabre ficará muito preocupado com a luta. Yon-Woo se concentram na visão de Bu. O diário tem registro sobre a luta com o Deus Sabre, mas é preciso confirmar o quanto ele ficou mais forte depois de todo esse tempo. E preciso ver seus pontos fortes e fracos. Ver por mim mesmo será o que mais ajudará nisso. O Deus Sabre estava lutando unilateralmente contra o tigre Sabertooth. Sua aparência era calma, mas seus métodos de luta eram cruéis. O Deus Sabre primeiro jogou no ar a caixa de ferro que trouxe. Enquanto as facas que estavam dentro da caixa se espalhavam pelo chão. 9 facas, grandes e pequenas. Eram espadas que ele coletou em diferentes andares. Cada um deles eram artefatos preciosos de antigos senhores, ou eram poderosos o suficiente para serem chamados de deuses. O Deus Sabre plantou-os sem pensar em qualquer lugar e retirou cada um deles enquanto lutava contra o tigre dente de sabre. Se ele precisasse atacar seu abdômen, ele pegaria a espada mais próxima e a lançaria, e assim por diante. Não houve uma ordem específica. Ele cercou livremente o Sabertooth Tiger e continuou atacando com facas. Com esse método, o Sabertooth Tiger não conseguiu se mover. Os repetidos ataques o deixaram com feridas por todo o corpo. Você se atreve. Você se atreve. Com a raiva do Sabertooth Tiger,
A atmosfera ficou mais fria. Mas o Deus Sabre não se importou nem um pouco e continuou a atacar. Sua velocidade aumentou e a força com que ele jogou suas espadas também aumentou. Então foi como se uma bomba estivesse atacando o tigre dente de sabre. A pele do tigre estava rasgada e dava para ver seus ossos. Sua perna direita já havia sido cortada. Então seu equilíbrio também estava prejudicado. O Deus Sabre sorriu como se estivesse se divertindo. Não houve nenhum som, mas ficou claro que ele estava rindo. Ele parecia um demônio que passou a desfrutar da destruição. Ele está quase brincando com ele. O Deus Sabre sempre foi tão forte? Yon-Woo franziu a testa diante da força do Deus Sabre que havia aumentado enormemente a partir do diário. E com os ataques que se tornavam mais violentos, ele tentou cortar a ligação com Chirp. Ficou claro como a luta com a Fênix poderia ter sido. Ele não queria deixá-lo com um trauma. Mas Chirp balançou a cabeça como se estivesse lhe dizendo para parar. Yon-Woo podia sentir sua forte determinação. Ok, mas se gostar demais, me avise. Você não precisa se forçar. Alegre. Yon-Woo acariciou sua cabeça com orgulho e se perdeu em pensamentos olhando através da visão de Bu. Não acho que o Deus Sabre se tornou naturalmente mais forte. Parece que ele vestiu algum tipo de artefato mágico. Ou ele colocou as mãos em outra coisa. Ou magia negra. Os olhos de Yon-Woo brilharam com frieza. Ele pensou ter encontrado uma ótima dica para derrotar de alguma forma o Deus Sabre no futuro. Estrondo. E quando o Deus Sabre agarrou a nona espada que ele não havia agarrado antes, o mundo explodiu como se estivesse acabando, e metade da cabeça do tigre voou. Seus olhos estavam cheios de choque. E Yon-Woo imediatamente chamou Bu. Era para dizer a ele para se esconder caso o Deus Sabre o encontrasse. Agora. Chiuru. Yon-Woo levantou-se do seu lugar. E Chirp, que leu seus pensamentos, subiu em seus ombros e tuitou em voz alta. Yon-Woo usou toda a sua força para usar seu chumpo para chegar ao território do Sabertooth Tiger. Ele havia dito a Edora para vigiar o local. Pode parecer uma missão suicida para qualquer outra pessoa. Como esperado, ele não está aqui. Quando Yon-Woo chegou ao território, o Deus Sabre já havia fugido. Provavelmente era para fugir do dragão vermelho, que poderia chegar em breve. Mas é uma oportunidade para mim. Yon-Woo pousou perto do cadáver do tigre dente de sabre. Seu Neida e seu coração já haviam desaparecido. Sua cabeça estava meio explodida, então foi extremamente violento de ver. Yon-Woo estalou levemente a língua. Ele definitivamente o avisou e o ignorou. Mas ele ainda se sentia mal olhando para a besta lendária. Você veio zombar de mim, humano? E no momento, uma luz branca se reuniu sobre o corpo do tigre dentes de sabre e se tornou humano. Um homem bonito com cabelos longos olhou feio para Yon-Woo. Era o vestígio do tigre dente de sabre. Como o dragão do vazio. Eu faria isso, tudo foi sua escolha. Então, o que você está fazendo aqui? Se você está esperando que eu lhe dê algo como os outros idiotas estúpidos, é melhor você voltar. O vestígio olhou para ele, dois olhos cheios de raiva. Não tenho nada para dar a um mero humano. Não, já que tenho alguém para liberar minha raiva, na verdade é uma coisa boa. Uma energia branca girou em torno do vestígio, como se estivesse prestes a atacar Yon-Woo a qualquer momento. Mesmo que fosse um vestígio, poderia atacar Yon-Woo. No entanto, sorriso pretensioso. Você está rindo? O Sabertooth franziu a testa com a risada que ouviu abaixo. Yon-Woo estava rindo dele. Quem disse que eles aceitariam o que você dá? O que? Yon-Woo nem se preocupou em ser respeitoso com ele, já que não havia razão para fazer isso com alguém que demonstrava inimizade por ele. Eu posso aguentar sozinho. O que? Antes que o vestígio rugisse de raiva. Yon-Woo estendeu a mão esquerda e levou-a para onde estava o cadáver do tigre dentes de saber. Coma.